Bom dia, galerinha! Hoje vamos estudar português. E em português vamos estudar revisão. Então, é hora de revisar. Vamos lá? Temos objetivos aprofundar o conhecimento nos conteúdos estudados em português. Então, aqui eu vou explicar novamente, né, todos aqueles gêneros e conteúdos que a gente estudou nesta quinzena em português, para vocês ficarem bem afiados para os itens de amanhã, sexta-feira, ok? Vamos lá? Para começar, eu tenho aqui um gênero que, por conta que as aulas foram adiadas, né, para o dia 26, né, que iam até o dia 2, né, não deu tempo a gente ver este gênero, que é o gênero canção, ok? E aí eu trouxe aqui uma canção para a gente ler juntos, né? Cai, cai, balão. O balão vai subindo. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acenda a fogueira do meu coração. Pronto, né? Vocês lembram dessa canção? Pronto, né? Ela está bem presente nesse mês, que é o mês junino, não é? Apesar da gente não ter tido a nossa festa junina, mas, né, a gente, né, continua lembrando, né, do mês, que é o mês junino, ok? E aí, né, eu tenho uma perguntinha aqui sobre esse gênero aqui, né? Como a gente não estudou ele ainda, vamos aprofundar um pouco mais dele, tá bom? Este gênero aqui, ele é bastante parecido com o poema, né? Por que ele é parecido com o poema? Porque nele tem a presença de rimas. Por exemplo, subindo, lindo, né? São rimas, não é verdade? João, coração, né? Também rimou. Por isso que o gênero canção, ele é tão parecido com o gênero poema, tá certo? Só que o gênero poema, ele é declamado, não é? E o gênero canção, ele é cantado, que nem eu fiz aqui agora, não é? Sabendo disso, a gente vai responder uma perguntinha aqui. O texto que você leu é Será que é um conto? Não, né? Será que é uma piada? Também não. Será que é uma canção? Correto, né? Ele é uma canção. Ele é uma fábula? Não, não é? Então, né? A gente cancela os dois e viver com o gênero canção, né? Ele é canção, esse gênero aqui. Vamos para o próximo. Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. A professora pergunta a um aluno: Vinícius, se tivesse 4 pernilongos na parede e eu matasse um, quantos ficariam? Só um, professora. Mas por que só um, Vinícius? Só ficaria o pernilongo morto, os outros teriam voado. Percebam aqui que teve humor, né? Nesse texto, né? Que ele tem um nome, um gênero. Não vou falar agora, né? Espero que vocês já tenham, descobrido qual é, porque a gente já estudou ele, não é? E aí a gente percebe aqui que tem algo que mostra humor. Tem uma parte do texto que mostra humor. Vocês poderiam me falar onde que é? Eu tô ouvindo. Muito bem, né? Esse aqui, ó. Só ficaria o pernilongo morto. Os outros teriam voado, né? O humor está aqui, certo? Vamos para as questões sobre o texto. Questão 1. Esse texto é um exemplo de letra A, carta, letra B, conto, letra C, notícia, letra D, piada. E aí, o que é que vocês acham? Muito bem, eu ouvi. É uma piada, não é? Gênero que a gente já viu, né? A finalidade desse texto é A. Divertir o leitor. B. Divulgar um evento. C. Ensinar uma brincadeira. D. Transmitir uma notícia. Tá transmitindo uma notícia? Claro que não. Tá ensinando uma brincadeira? Claro que não, né? Se estivesse transmitindo uma notícia, seria o gênero notícia. Se estivesse ensinando uma brincadeira, seria o gênero instruções, né? Divulgar um evento? Claro que não, não é? Divertir o leitor?
correto, né? Porque a piada, ela tem esse intuito mesmo, né? Essa finalidade de divertir o leitor, ou seja, a pessoa que está lendo. Nesse texto há traços de humor no seguinte trecho. Letra A. Vinícius, Vinícius, se tivesse 4 pernilongos na parede. Tem humor aí? Não tem, né? Letra B. Só um, professora. Tem humor aqui? Não, não percebo trecho de humor aí, né? Mas por que só um, Vinícius? Também não, é uma pergunta normal, não é verdade? E a D? Só ficaria o pernilongo morto, os outros teriam voado. Pronto, a resposta é essa aqui. Lembram que eu até falei aqui, né? Deixa eu voltar aqui no texto, que o humor estaria aqui na parte de baixo, né? Sempre está na parte de baixo, no finalzinho, quando se trata do gênero piada, né? Só ficaria o pernilongo morto, os outros teriam voado, né? Muito bem. Vamos para um outro texto aqui. Vamos ler com a gente. Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro nascido em Itabira, Minas Gerais, considerado a expressão máxima da poesia nacional e o mais influente da literatura brasileira em seu tempo. De uma família de fazendeiros em decadência, estudou na cidade natal, em Belo Horizonte, e com os jesuítas no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, de onde foi expulso por insubordinação mental. De novo em Belo Horizonte, começou a carreira de escritor como colaborador do Diário de Minas e formou-se em farmácia na cidade de Ouro Preto, 1925. Fundou com outros escritores a revista que, apesar da vida breve, foi importante veículo de afirmação do modernismo em Minas. Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1934, onde foi o chefe de gabinete do Gustavo Capanenga, ministro da Educação, 1934 a 1945. Também trabalhou no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional até se aposentou, 1962. Iniciou-se como cronista quando passou a colaborar para o Correio da Manhã, em 1954, e depois para o Jornal do Brasil, em 1964. Então, percebam, né, que aqui é um texto e a gente já estudou sobre esse gênero. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção quando vocês forem ler um texto é procurar ler tudo, não só o tema e também não só o texto, mas também aquela partezinha de baixo. Tudo que vocês puderem ler, tudo que tiver de texto, vocês leem porque é importante, porque às vezes, né, uma pergunta ou uma resposta pode estar aqui, não é? E aí, se a gente não ler, a gente vai passar despercebido, né, que é uma coisa que estava escrita aqui, tá? É só uma dica, tá certo? Vamos agora para as perguntas relacionadas ao texto. Esse texto é um exemplo de A. Biografia, B. Conto, C. Notícia, D. Propaganda. E aí, o que é que vocês acham que esse texto é? É uma biografia? Sim, muito bem. É uma biografia de quem? Do Carlos Drummond de Andrade, que estava contando a história dele, né? Que é justamente a finalidade desse texto, desse gênero. É um conto? Claro que não. É uma notícia? Não estava contando uma notícia, não estava narrando um conto. É uma propaganda? Claro que não estava vendendo nada, né? Não estava querendo vender nada. Lembra que eu falei que uma resposta poderia estar aqui se a gente lesse o texto todo? Então, olha aqui o que é que tem aqui. Disponível em https www.historiadetudo.com/biografia de Carlos Drummond de Andrade. Olha aí onde é que estava a resposta. Por isso que eu insisto para vocês lerem tudo, todo o texto, ok? Vamos para outra. De acordo com o texto, Carlos Drummond de Andrade formou-se em farmácia na cidade de... Essa aqui também estava escrita lá no texto. Então, essa é uma essa é uma informação explícita, porque estava escrita lá no texto essa resposta aqui, né? Onde foi que o Carlos Drummond de Andrade se formou-se em farmácia? Qual foi o nome da cidade, né? E a gente viu que foi o quê? Foi em Itabira? Não foi, não estava escrito lá que era em Itabira. Foi em Nova Friburgo? Claro que não, lá não estava escrito que foi em Nova Friburgo, né? Foi em Ouro Preto? Claro. Opa, errei aqui. Vamos lá, passar a borracha aqui. Acabei errando aqui, né? Pera aí, passou aqui. Vamos aqui.
Pronto, vamos consertar. Foi em Itabira? Não foi. Foi em Nova Friburgo? Não foi. Foi em Ouro Preto? Claro que foi, não é? Muito bem, foi em Ouro Preto. Por quê? Porque essa informação estava escrita lá no texto. Estava escrito lá no texto, então é uma informação explícita, ok? Foi em São Paulo? Não foi. Foi em Ouro Preto, né? Vamos ver se ela não estava escrito lá no texto mesmo. Olha aqui. Onde é que estava escrito lá no texto, ó? Diário de Minas e formou em... Opa, canetinha. E formou-se em farmácia na cidade de Ouro Preto. Informação explícita, porque estava no texto. Vamos para o próximo textozinho aqui. A cigarra que queria trabalhar. Ela cresceu ouvindo dizer que sua mãe era preguiçosa porque passava os dias cantando, sem se preocupar com o futuro. Ao chegar à adolescência, resolveu que sua vida seria diferente, pois tal como a formiga iria trabalhar. Foi até o formigueiro falar com a rainha das formigas para pedir orientação. Lá chegando, foi muito bem recebida pela rainha, que lhe perguntou por que tanta preocupação. Ela então explicou à rainha que queria arranjar um bom trabalho que lhe garantisse um futuro confortável. A rainha então lhe perguntou: Mas você não sabe cantar? Sei sim, respondeu-lhe a cigarra. Dizem até que minha voz é muito linda, mas tenho medo de, no futuro, não ter alimentos e um bom abrigo para as noites de frio. Disse-lhe então a rainha: Antes de morrer, sua mãe alegrava nossas tardes de verão cantando sem parar. Como sabe, estamos sempre trabalhando. As canções de sua mãe eram tão lindas que conseguiam aliviar nosso cansaço, né? Bom, eu espero, né, que vocês já saibam de que se trata esse gênero, porque a gente já estudou, né, e já leu também sobre esse gênero aqui, esse texto que é sobre a cigarra, tá certo? Vamos aqui às perguntas. O que fez com que essa história acontecesse foi o fato de... O que fez com que essa história acontecesse? Será que foi o fato de a cigarra possuir uma linda voz? Não, não foi. Opa! Não foi, não é? Foi porque lá... Será que essa história aconteceu porque a cigarra possuía uma linda voz? Claro que não. A cigarra resolve que iria trabalhar? Claro que sim. Essa história aconteceu porque a cigarra resolve que iria trabalhar. A Rainha das Formigas elogia as canções de cigarra? Não, né? Ela até elogia, mas isso não fez com que essa história acontecesse, na verdade. As formigas arranjarem um trabalho para a cigarra. Não, lá no texto não fala que as formigas arranjaram um trabalho para a cigarra. Então, a resposta certa é a letra B. A cigarra resolver que iria trabalhar. A gente pode encontrar ela aqui no texto, né? Eu vou mostrar para vocês onde é que está aqui, porque tá bem explícito aqui. Então, isso também é uma informação explícita, né? Ela cresceu ouvindo dizer que sua mãe era preguiçosa porque passava o dia cantando, sem se preocupar com o futuro. Ao chegar à adolescência, resolveu que sua vida seria diferente, pois tal como a formiga iria trabalhar. Tá vendo como a gente encontrou a resposta aqui no texto? Então, é uma informação explícita, ok? Vamos aqui. Nesse texto, no trecho, ela então explicou a rainha. A palavra destacada refere-se... A palavra destacada é ela. Será que refere-se à cigarra? Claro que sim. A mãe da cigarra. Opa, borrachinha. Borracha. E aqui. Se refere à cigarra? Claro que sim. A mãe da cigarra? Claro que não. A rainha? Também não. As formigas? Também não. E vamos ver onde é que está essa informação lá no texto, que representa ela. Ela, então, explica a rainha. Está na linha 5 e 6. Vou voltar aqui no texto. Linha 5 e 6. Vamos lá. Ela então explicou à rainha que queria arranjar um bom trabalho que lhe garantisse um futuro confortável. Ela quem? A formiga, né? Ou a cigarra, que estava falando com a rainha, a formiga, não é certo? Só tinha duas conversando ali na história, que era quem? Que era a cigarra, que é o ela, de quem está falando aqui, e a rainha, que era a formiga, ok? Vamos voltar aqui para outra questão. De acordo com o texto, a cigarra foi até o formigueiro para, né? Vocês acham que a cigarra foi até o formigueiro para aliviar o cansaço?
Não, não, não. Cantar para as formigas? Não, não, não. Falar com a rainha? Sim, ela foi até o formigueiro para falar com a rainha. Trabalhar para as formigas? Não, não vi nenhuma informação dessa aqui no texto. De aliviar o cansaço, não vi. Cantar para as formigas, também não vi isso. Falar com a rainha, sim, porque está explícito lá no texto. Trabalhar para as formigas, essa informação também não tá. Vamos ver essa informação lá no texto, que ela está explícita lá no texto, né? Que foi falar com a rainha. Vamos lá, ver onde é que tá. Ela cresceu ouvindo dizer que sua mãe é preguiçosa porque passava os dias cantando sem se preocupar com o futuro. Ao chegar à adolescência, resolveu que sua vida seria diferente, pois tal formiga iria trabalhar. Foi até o formigueiro falar com a rainha das formigas, não é? Então, está aqui, a informação é explícita, não é? Muito bem. Agora é sua vez, tá certo? Eu fiz aqui uns exercícios para vocês e vocês vão responder, né, através desse vídeo, vão colocar as respostas num caderno, vão ler os textos com bastante atenção para poder responder as questões, vão colocar as respostinhas no caderno e vão me mandar a foto, tá ok? Responda as questões a seguir, né? Que o texto 1, que as questões 1 e 2 referente ao texto 1, aqui o texto 2 e a questão 3 referente ao texto 2, daqui o texto 3 e a questão referente ao texto, questão 4 referente ao texto 3, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão de português, não é? E até breve. Tchau, volto logo.